Vou nesse vídeo repercutir essa reportagem da Oeste que fala sobre ONGs que estão criando mentiras a respeito das nossas florestas e a respeito da nossa Amazônia. Mas antes de entrar nessa reportagem, eu quero colocar aqui dois recortes que eu tenho do Aldo Rebelo, que foi ex-ministro dos governos petistas, onde ele diz que países como Alemanha, Estados Unidos, Holanda compram, pagam, financiam ONGs para falar mal da nossa floresta, da nossa preservação, porque o intuito é prejudicar o nosso agronegócio. E o próprio Aldo Rebelo, que é esquerdista, que é do Partido Comunista, que foi do governo do PT, fala que a preocupação nunca foi meio ambiente, nunca foi, é puramente comercial. Como o Brasil é muito competitivo no agronegócio, eles querem nos sabotar de tudo quanto é jeito. O triste disso é que a nossa imprensa abraça essas mentiras que essas ONGs criam, prejudicando o próprio país, sendo que tudo é comprado, é tudo comprado. Vamos antes dar um play, então, aqui no que o Aldo Rebelo falou. Tenta essas ONGs. Dinheiro, financiamento público de embaixadas diretamente, embaixada da Holanda financiando o encontro de ONGs para bloquear a fronteira agrícola, lá no estado do Mato Grosso. 500 ONGs reunidas financiadas pelo governo holandês. Trabalhos publicados, financiados, divulgados pela imprensa do Brasil inteiro, o Globo, a Folha, financiados pela Embaixada da Inglaterra. Mas já esqueceu a imprensa, né? Fundos destinados a essas ONGs. Com que finalidade? Para preservar o meio ambiente. Algum outro país? A Alemanha financia também abertamente, a Bélgica financia, os Estados Unidos financiam, financiamento público e financiamento privado, porque a Associação dos Fazendeiros Americanos, quando produziu um excelente documento do ponto de vista da agricultura dos Estados Unidos, que é o Farms Here, Forest There, fazendas aqui, florestas lá, para pressionar a legislação ambiental brasileira, para proteger os produtores americanos, financiado também para que as ONGs ajudassem a produzir. Esse problema é um problema ambiental? Não é. Existe o problema ambiental e existe a guerra comercial entre a agricultura dos países ricos, Europa e Estados Unidos, o subsídio, que é o financiamento público, já quebrou a agricultura africana, aqueles acampamentos de famintos na África, aquilo não é por acaso. É porque o tomate enlatado chega numa feira do Marrocos pela metade do preço do tomate do agricultor marroquino. Ele não tem como concorrer, quebra, vai para um acampamento de famintos e o excedente da agricultura europeia ainda é vendido para a ONU, que distribui em aviões da Cruz Vermelha para ajuda humanitária. A agricultura mexicana quebrou pelo subsídio ao milho dos Estados Unidos, o aumento do narcotráfico, o recrutamento de jovens agricultores pelo narcotráfico no México, é também o resultado da quebra da agricultura mexicana. E eles querem, pela ameaça, pela possibilidade da agricultura brasileira, quebrar também a nossa. E quebram como? Bloqueando a infraestrutura. Tá, deixa eu pegar aqui outro trechinho, que também é tão grave quanto, tá? Aqui, ele fala da reserva legal. Então, só para vocês entenderem, essas ONGs, os países aí que querem ferrar com o nosso agro, ficam exigindo que a gente tenha reserva legal. Só que o Aldo Rebelo fala aqui nesse trecho que na Europa não existe lei em nenhum país da União Europeia que exija reserva legal. Querem exigir isso somente do Brasil. Por quê? Que é para prejudicar o nosso agro. Então, vamos lá dar um play. Nós examinamos a legislação europeia. Não existe reserva legal em nenhum país europeu e nem nos Estados Unidos. Não existe APP no país do Greenpeace, na Holanda. Qualquer menino, qualquer cidadão pode pegar o programa do Google e percorrer a calha dos rios holandeses para ele ver o que é que tem de mata ciliar na beira dos rios, do Reno, do Danúbio. Não, tem mata ciliar de beterraba, de uva. Nós examinamos a legislação europeia. Pronto, tá repetindo já. Pessoal, então é isso, tá? Então eu queria começar esse vídeo mostrando aqui o que falou o Aldo Rebelo, que é esquerdista, ele é do Partido Comunista, foi do governo do PT. Então, olha o que ele fala sobre as ONGs. Acho que aqui nenhum jornalista ou esquerdista vai questionar, certo? Porque o Aldo Rebelo é de esquerda. Então ele está afirmando categoricamente, as ONGs são compradas e dá o nome dos países.
Estados Unidos, Bélgica, Alemanha, enfim, ele citou aqui alguns países, tá? Agora eu vou ler aqui a reportagem, vou repercutir essa reportagem que fala justamente isso, que até fala no subtítulo, vídeo irritante feito por ONG ambiental propaga mentiras sobre o Brasil. Então vamos dar uma repercutida. Na semana passada começou a circular, tá? Essa reportagem é do dia 6 de maio, tá? Na semana passada começou a circular pela internet um vídeo que pretende claramente assustar as pessoas e colocá-las contra o Brasil, com o título de Brasil Climate Bomb ou Bomba Climática do Brasil. O vídeo é uma sucessão de mentiras e disparates capazes de indignar o menos patriótico dos brasileiros, o menos patriótico. O autor do vídeo é a Amazon Watch, ONG fundada em 96, para proteger a floresta e o clima em solidariedade aos povos indígenas. Então, se utilizam dos índios para nos impedir de crescer, tá? É isso a minha leitura. A minha leitura é exatamente essa. Eis as questões-chave desse barulho. Os índios brasileiros, em primeiro lugar, e a floresta amazônica em segundo. Vamos aqui rebater todos os pontos desse vídeo e dar a ele uma resposta à altura. Para muita gente, como Leonardo DiCaprio, por exemplo, seus colegas Mark Ruffalo e Orlando Bloom, e uma lista interminável de pessoas que têm a pretensão de achar que sabem o que é melhor para os outros, no caso para os índios brasileiros, nossos índios não podem progredir nem melhorar de vida. Devem simplesmente permanecer na miséria em que vivem. Eles não têm condições de tomar suas próprias decisões. Por isso, precisam ser defendidos por quem sabe o que é melhor para eles. Claro que aqui tem ironia, né? Enriquecer como os índios norte-americanos, né? Uma pergunta. Trabalhar em profissões como aquelas de qualquer homem branco e pagar impostos como os índios canadenses, né? Outra pergunta. Imaginem, porque lá eles pagam impostos e trabalham. Aqui não pode. Aqui não pode. Os índios brasileiros têm de passar a vida com ainda menos saúde e educação que seus conterrâneos. No entanto, as terras que o vídeo quer proteger pertencem aos índios, por lei. Aliás, as terras indígenas aqui formam quase 15% do território do Brasil. Olha, 15% do território do Brasil, que é gigantesco. Isso aqui, esses 15% é maior que muitos países da Europa. Olha que absurdo. Coisa que nenhum outro país do mundo tem. Aí, de novo, assim como tem a reserva ambiental que o Aldo Rebelo comentou agora, eles ficam nos obrigando, impondo restrições, financiando ONGs, e a nossa imprensa e a nossa esquerda compra essas mentiras que são pagas para nos prejudicar. Isso que eu acho surreal, surreal. Se pertence aos índios, não deveriam ser utilizadas em benefício deles, né? Uma pergunta. A exploração de minérios nas terras indígenas, conforme um projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados, só será feita com autorização dos próprios índios, se eles acharem interessante. Isso permitirá que muitas tribos saiam da miséria em que se encontram e se tornem ricas, no mesmo esquema que beneficia municípios onde se extrai o petróleo do pré-sal. Óbvio, óbvio. Manter tudo do jeito que está, com garimpeiros ilegais explorando suas terras de todas as maneiras, sem que os índios ganhem um tostão com isso, é garantir que nada melhore para eles. É famosa a hipocrisia da esquerda. Fingem defender uma pauta, mas eles estragam tanto o conteúdo dessa defesa que acaba prejudicando o alvo da suposta boa intenção desses esquerdistas. Os índios aqui não podem explorar. Quem explora? Os garimpeiros ilegais. A bomba climática que o vídeo diz que o Brasil está preparando se refere à exploração das riquezas que estão na Amazônia. A floresta amazônica tem 5 milhões de quilômetros quadrados de mata nativa e, como se sabe, é riquíssima em diversos minerais. Essas coisas causam uma certa inveja no restante do mundo, fato consumado. Há planos agora de começar a explorar reservas de potássio que foram descobertas em 2010. O potássio é uma das principais matérias-primas dos fertilizantes, de que tanto precisamos para produzir grãos, café, açúcar, etc. E que até pouquíssimo tempo atrás importávamos da Rússia. E, aliás, ainda a gente importa, né? Com a guerra na Ucrânia, a importação parou, não se sabe por quanto tempo, o que nos fez ver como é pouco inteligente e perigoso dependermos de terceiros justamente em relação a um produto tão essencial para a economia. Mas será que isso não é a intenção dos países que patrocinam as ONGs? Fazer com que o Brasil não tenha independência total para seguir fortíssimo na sua agricultura, impedir que o Brasil produza em mais alqueires, mais hectares, porque eles ficam patrocinando as ONGs e exigindo que o Brasil tenha reserva florestal, indígena, etc., sendo que nenhum país tem. É boicote descarado à nossa economia, descarado.
Há potássio na Amazônia para nos sustentar de fertilizantes pelos próximos 200 anos. Olha isso. E as reservas não estão em terras indígenas. Desde 2010, quando a empresa Potássio do Brasil anunciou a descoberta do mineral e mostrou interesse em fazer a exploração, as leis ambientais vêm conseguindo impedir a operação. As reservas de potássio não se encontram em áreas indígenas, mas estão a poucos quilômetros de algumas delas. E esse fato já basta para a proibição. O Ministério da Agricultura lançou em março deste ano o Plano Nacional de Fertilizantes, com o objetivo de trazer autossuficiência para o setor em 30 anos. Isso pode ser considerado uma ameaça para o mundo? Vamos rir que é melhor. Deixa eu aumentar aqui a fonte para vocês conseguirem ler, né, se alguém quiser ler. O vídeo distorce uma frase do presidente Jair Bolsonaro, dando a entender que ele vai aproveitar que o mundo está distraído com a guerra na Ucrânia para legalizar o garimpo e a exploração em terras indígenas. Quem disse que o presidente precisa esperar que o mundo se distraia para decidir legalizar o garimpo e a exploração de minérios na Amazônia? Pois é. Até parece que estamos falando de explorar as riquezas do vizinho ou de uma colônia. Exatamente. E a nossa soberania não vale de nada? De novo, querem ferrar o nosso agro porque a gente é competitivo. Essas são as reais intenções dos países que estão financiando as ONGs, de acordo com o esquerdista Aldo Rebelo, que foi ministro dos governos petistas. É sempre bom deixar isso aqui claro. As grandes potências mundiais e a maioria dos países ricos e desenvolvidos passaram anos e anos explorando as riquezas alheias em benefício próprio, dando migalhas e às vezes nem migalhas aos cidadãos locais. Além disso, exploram as riquezas de seus territórios sem admitir que alguém de fora dê um pio sobre o assunto. Pois é. Por que o Brasil não pode? A Amazônia, por acaso, é território global? Né? Será que é? Não, ela pertence ao Brasil e pode sim ser usada para fazermos dinheiro. Ao contrário do que propagam as más línguas, e incluem-se aí Emmanuel Macron, presidente da França, e um hall enorme de artistas e cantores brasileiros encabeçados por Caetano Veloso, isso que é triste. A nossa esquerda comprando narrativas de ONGs que são financiadas com o interesse de boicotar o nosso agro e o nosso crescimento econômico. E eles abraçam isso. O Brasil não está destruindo a Amazônia e sua natureza de modo geral. Na verdade, do mundo todo, o Brasil é o país que melhor conserva suas florestas. O vídeo não explica, por exemplo, que nem 10% de todo o território brasileiro é ocupado pela agricultura e que todo proprietário de terras é obrigado por lei a não mexer em 20% da sua propriedade. Que outro país do mundo tem isso, essa preocupação? Se a propriedade for na Amazônia, não se pode tocar em 80%. É isso. Ou seja, praticamente não faz nada. O vídeo usa o nome do presidente Bolsonaro como se ele fosse o responsável por todo o desmatamento que a Amazônia já sofreu. Mas, segundo o INPE, houve mais desmatamento nos governos de Fernando Henrique e de Lula do que no de Bolsonaro. Obviamente, isso não resolve o problema. Deveríamos ter zero desmatamento. Mas esconder os dados dos governos anteriores mostra a profunda desonestidade dessa peça de propaganda contra o Brasil. O vídeo tampouco diz que em abril de 2021, o governo lançou o Plano Amazônia para fiscalizar e combater o desmatamento e reduzir a ilegalidade, o crime e a economia clandestina na região, que são os verdadeiros motivos da deterioração do meio ambiente. Não só isso, semana passada, o Bolsonaro anunciou que o Brasil colocou no espaço um foguete 100% brasileiro para monitorar queimadas na Amazônia. Então, narrativas vão sendo enterradas. A realidade insiste em desmentir essa gente. Que bom, né? O vídeo está nos canais da Amazon Watch, que aliás tem apenas uma brasileira em seu extenso time de diretores e uma página na web repleta de notícias acusatórias e mal escritas. E está também no Facebook, na página do Observatório do Clima, ONG que tem como membros a Fundação Boticário, o Greenpeace e o SOS Mata Atlântica. Essas ONGs são provavelmente as ONGs que o Aldo Rebelo falou que recebe dinheiro de tudo quanto é país que quer boicotar o Brasil. É possível entender que uma ONG trabalhe para defender a Amazônia, o clima, os direitos dos índios ou o que quer que seja, mas mentir descaradamente ou distorcer as informações afugenta a simpatia e, consequentemente, o apoio que se pretendia. Pessoal, é isso. Vamos compartilhar, não vamos deixar essas mentiras, narrativas prevalecerem. A gente está no ano de eleição também, temos que escancarar a má-fé dessas ONGs, quem as patrocina, quem as financia e o melhor de tudo, sendo dito pelo Aldo Rebelo, um esquerdista do Partido Comunista que foi dos governos petistas, foi ministro. Comentem,
Compartilhem, vamos divulgar esse vídeo. Se inscrevam nas minhas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.